Sejam bem-vindos ao canal Prepping Sem Tabus. Antes de mais, agradecer as visualizações e os comentários que fizeram do segundo vídeo. Muito obrigado mesmo, um grande abraço a todos aqueles que visualizaram o vídeo e deixaram as suas opiniões. Espero que tenham aprendido qualquer coisa. Espero ter ajudado a desmistificar um pouco o que é um prepper. Espero ter ajudado alguém a aprender mais. Como diria um amigo meu, se com isto ajudei pelo menos uma pessoa, já valeu a pena. Por isso, olha, a ti um grande abraço e força. Terceiro vídeo, um tema na sequência do segundo vídeo, do tema do segundo vídeo. Isto porque estes vídeos e neste canal vamos fazer a coisa com uma sequência, com uma determinada lógica, e o tema neste caso vai ser, deste vídeo, tem a ver com o prepping, prepper versus ou em relação ao meio ambiente. E quando falo em meio ambiente, é o ambiente onde se está inserido, para que não haja confusões. Portanto, isto vai no seguimento do segundo vídeo, porque a seguir a termos noção o que é um prepper, o que é que um prepper faz todo o sentido perceber como é que o prepper se vai preparar. E ele, para se preparar, é algo fundamental. A preparação tem algo fundamental que não é chapa 3, não é chapa 5, confundo sempre o 3 com o 5, neste caso, neste velho ditado. Não é chapa 5 porque se estamos em ambientes diferentes, se somos pessoas diferentes, nunca pode ser uniforme para todos. O facto de eu estar a dizer isto pode parecer que estou a dizer o óbvio, mas o que acontece muitas vezes é que as pessoas não se apercebem e ao lerem vários livros ou verem vídeos acabam por adotar exatamente as mesmas preparações que estão a ver dos outros. Não fazem a adaptação à sua realidade, ao seu meio ambiente, ao ambiente que os rodeia. E é algo que a curto, médio prazo pode-se revelar de facto errado. Tempo perdido, dinheiro perdido, a preparação pode ser perdida, de certa forma, se não tivermos em atenção o ambiente que nos rodeia e a adaptarmos a isso. Sem demoras, vou-vos dizer qual é o meu pensamento em relação a isto e a análise que eu fiz em relação a isto. Ora bem, falamos no meio que nos rodeia e temos dois ambientes que são distintos e temos que adaptar a nossa preparação a estes dois ambientes: ambiente urbano e ambiente rural, cidade, aldeia. Okay? Para que não haja confusões, cidade, aldeia. Okay. As preparações têm que ser adaptadas a estas duas realidades. Independentemente de trabalharmos ou vivermos numa ou noutra zona, ou só numa, temos que adaptar. Tem que ser adaptado, tem que ser de acordo com as necessidades que esse ambiente impõe. Além disso, existe um terceiro ambiente que é a base para depois adaptarmos a esses ambientes, que é o ambiente familiar. E o ambiente familiar tem a ver com a constituição da nossa família. Quem é que nós temos em nossa casa? Se vivemos sozinhos ou não? Se somos casados ou não? Ou se temos uma companheira, um companheiro? Se temos filhos? Se temos animais de estimação? Porque eu,
Acho que os animais de estimação fazem parte da família. São um membro, constitui a família. Há quem não pense assim, que os animais só porque acha piada, mas pronto, isso são outras 9 horas. No entanto, quem vive no meio rural tem que pensar no ambiente familiar, além destes pontos, família, se tem mulher ou não, filhos, animais de estimação, tem que pensar se tem ou não animais para consumo. As galinhas, os coelhos, os patos, umas ovelhas, uns cabritos, uns bovinos. E se tem animais também para trabalho no campo. Cavalos, burros, bois. Portanto, só com isto já estamos a ver que existem N fatores que podem condicionar a nossa preparação e que devem guiar, não só condicionar, mas guiar a nossa preparação. Não? Devem ser as guidelines para a nossa preparação. Portanto, além destes ambientes que temos que ter em mente, existem 3 fatores que afetam, de certa medida, estes ambientes. E esses fatores que estão interligados, estes 3 fatores que eu vou mencionar estão interligados com os ambientes e estão interligados entre si. E vou já dizer aqui que este vídeo não vou falar nem aprofundar muito os vários temas e estes fatores, porque cada fator destes e cada tema destes tem tanta matéria a ser analisada e discutida que é impossível fazer isto num vídeo. O vídeo ficaria gigantesco, uma coisa... Pronto, não dá. Ou seja, este vídeo vai servir sobretudo para a introdução destes temas. Os próximos vídeos poderá não ser já o próximo, mas nos próximos vídeos iremos abordar tema a tema para analisar concretamente o que é que eu quero dizer com os fatores que influenciam a preparação. E os três tópicos que eu ia falar são, e que influenciam o ambiente, e que temos que ter atenção a eles e estão interligados, são a segurança, o espaço e a relação humana. Quando digo relação humana, para que nós aqui, é a interligação, convivência com as pessoas. Poderá não ser bem o termo, mas é a relação com as pessoas, com os outros. A nossa relação do prepar com os outros. E porquê estes 3 temas, estes 3 tópicos, e porquê que eles estão relacionados? A segurança, não há muito a dizer. Sem segurança, qualquer preparação cai por água abaixo. É como eu falei no vídeo anterior. A atenção aos pormenores, a disciplina, são fundamentais para um prepar. São a base. E a segurança está interrelacionada com a atenção a esses pormenores e à disciplina. Ou seja, como podem ver, está tudo interligado. Acaba por ser um novelo de tal forma que é difícil separar um tema do outro. Acabam sempre por se interligar. O espaço. Quando falo do espaço, tem a ver com a habitação, em princípio. Falta a habitação, a casa onde nós vivemos. Será um pouco diferente morar num T0 ou num T1 de viver num T3 ou num T4, um espetáculo. Ou viver numa vivenda, mesmo que seja num ambiente urbano. Uma vivenda num local urbano é diferente de ter uma vivenda, por exemplo, no meio rural. São meios ambientes diferentes. Lá está. Estamos a falar aqui já de um relacionamento dos vários pontos. Portanto, a segurança, o espaço, relacionamento entre nós e os outros que nos rodeiam. Não falo aqui da família, mas sim de com quem nós nos cruzamos no dia a dia, nas deslocações para o trabalho, para a escola, o que seja. Influenciam
a nossa preparação. Também temos que nos preparar para com quem ou o tipo de pessoas com quem nos vamos cruzar no nosso dia-a-dia. Uma coisa é nós vivermos numa cidade e vamos nos cruzar com... E não me interpretem mal, mas é assim mesmo, é chamar os bois pelos cornos. Vamos nos cruzar com pessoas boas, pessoas más. Vamos nos cruzar com portugueses e estrangeiros. Vamos nos cruzar com pessoas provavelmente não hesitariam em nos magoar, inclusive até tirar-nos a vida por qualquer desculpa. Isto numa cidade, no meio urbano, principalmente nas grandes capitais de distrito. Atenção, eu estou a falar na nossa realidade portuguesa. E é isto que interessa, antes de mais. Meio rural, por norma, toda a gente se conhece. Acaba por haver algum relacionamento de amizade entre todos. Não quer dizer que não haja zangas, não quer dizer que não tenhamos inimigos, que é mais fácil se calhar arranjarmos inimigos num pequeno meio, numa pequena aldeia, o vizinho, só porque, olha, imagine-se, porque partilhamos a mesma água que rega os campos e não nos damos bem por causa do horário da água ou porque usamos a água do outro mais do que devíamos usar e está o caldo entornado. Noutros tempos matava-se por causa do uso da água para rega, por isso imagine-se, mas pronto. Meio rural, as pessoas normalmente conhecem-se, têm alguma amizade, partilham muita coisa em comum, existe alguma interajuda, na maior parte das vezes, quando alguém precisa na altura das colheitas, o vizinho vai ajudar, nas vindimas vai ajudar, uns ajudam-se aos outros, acaba por haver ali um relacionamento. No entanto, este conhecimento, esta proximidade, poderá tornar-se perigosa a partir do momento em que o vizinho sabe tanto de nós como nós sabemos de nós próprios, ou às vezes mais, depende, e poderemos ter aí um problema. Como podem ver, já estamos a falar de relações interhumanas entre pessoas, mas agregadas já à segurança. Portanto, estes tópicos interligam-se também entre si. Portanto, para falarmos deles, temos que fazer basicamente um vídeo de cada tópico. E mesmo assim, ainda vamos, durante a análise, ainda vamos tocar nos restantes. Acaba por ser complexo. Por isso eu digo que um prepper tem que sobretudo fazer preparação ao longo do seu tempo. A preparação demora tempo. É algo evolutivo. Há algo que acontece em patamares. Começamos na base. É como construir uma casa. Não se começa a casa no telhado, começa-se a casa nas fundações, nos alicerces. Constrói-se a estrutura e por aí fora. Não adianta querermos não convém dar o passo maior do que a perna. Ou vamos nos colocar numa situação num beco sem saída, podemos chegar a um ponto e dizer, e agora o que é que eu faço? Tão simples como isso. E daí a complexidade de analisar a preparação, o prepping. O prepping acaba por ser um modo de vida e uma disciplina de vida que é bastante complexa. Não pode ser feito de uma forma displicente, de uma forma vou fazendo as coisas, mas também não pode ser feito de uma forma tem que ser agora, já, imediatamente, com a pressa. Não. É, como eu disse, progressivo, um dia de cada vez, um pormenorzinho de cada vez, uma coisinha de cada vez, começar nas bases e depois começar a evoluir ao longo do tempo, sem pressa. Porque mais vale ter algo já e algo sólido, preparado,
por mais básico que seja, do que e saber usar aquilo e conseguir usar aquela base, aquela preparação já básica, do que ter algo muito avançado e não conseguir usar aquela preparação. E quando eu digo usar a preparação, é o que for. Vou estar aqui a mencionar, é a preparação, de modo geral. Portanto, um prepper tem que ter a disciplina e a capacidade de se controlar na sua preparação. Tem que fazer a coisa de tal forma em que não se sinta pressionado ou pode incorrer numa situação, que é um termo americano, que é o prepper burnout, ou seja, em que o prepper queima o fusível, literalmente será isto que queima, a cabecinha queima e chega a um ponto de fadiga mental e exaustão, que mesmo que tenha já avançado muito na preparação, aquela preparação acaba por ir por água abaixo. Por isso eu dizer que progressivo, ok? Mas voltando atrás e analisando aqui os meios, fazendo uma pequena análise dos meios, o meio urbano, eu quando digo o meio urbano e o meio rural, a preparação para estes meios tem que ser diferente, por razões óbvias, são realidades diferentes, são meios diferentes, têm perigos diferentes, têm circunstâncias diárias que podem surgir diferentes, têm exigências diferentes. A vida no meio urbano é muito mais rápida, muito mais acelerada, é contada ao segundo, horas marcadas, tudo muito, muito, muito rigoroso a nível de relógio e de horários, em que um atraso por vezes é o suficiente para chegar atrasado ao trabalho, chegar atrasado às aulas, a uma consulta, o que seja. No meio rural, a vida acaba por ser um pouco mais elástica, os horários são para cumprir, obviamente, mas acaba por haver mais elasticidade de cumprimento de horários. E vocês perguntam, então, mas a nível profissional? Sim, mesmo a nível profissional, uma pessoa que viva no meio rural, numa aldeia, acaba por ter, de alguma forma, mais tempo. A pessoa tem mais tempo para desfrutar, porque uma das razões é provavelmente não precisa tanto tempo no trânsito. Provavelmente. E vocês dizem, mas mora na aldeia, tem que se deslocar para a cidade, se calhar precisa de mais tempo. Não necessariamente. Eu mais depressa, por exemplo, pronto, da minha aldeia vou onde eu costumo passar algum tempo, mais depressa chego à cidade do que eu faço uma deslocação de 1 km dentro da cidade de Lisboa. E uma são 15 km e a outra é 1 km, por isso às vezes demora-se 10, 15 minutos a fazer 1 km dentro da cidade. Pronto. Mas voltando a isto, o meio urbano e o meio rural distinguem-se principalmente pela azáfama, chamada azáfama diária, e não só, mas lá está, isto acaba por dar origem a uma análise mais aprofundada que terá que ser discutida e analisada noutro vídeo, porque seria impossível fazer isto em só um vídeo. Se não me estou aqui a esquecer de mais nenhum pormenor, mas se me esquecer também rapidamente volto atrás. Em relação ao espaço, um apartamento é mais complicado fazer a nossa preparação do que uma vivenda numa aldeia, uma casa numa aldeia, seja ela térrea, com um piso ou mais, não interessa. É mais difícil por várias razões. Será mais fácil armazenar a água. A água é algo que ocupa muito espaço, mesmo em recipientes próprios para armazenamento a longo prazo, garrafas, garrafões, contentores próprios para armazenar a água. Muito mais difícil armazená-la na cidade, por razões técnicas.
um bocado complicado colocar, por exemplo, 2 toneladas de água dentro de uma divisão de um apartamento. Estamos a falar de 2.000 quilos. 2.000 quilos distribuídos a uma altura de, sei lá, 20, 40, vá lá, 40, meio metro, acaba por ter uma pressão muito grande por centímetro quadrado na laje do apartamento. Estamos a falar de lajes possivelmente ou em betão, mas com uma espessura e com uma especificidade de peso, para aguentar um peso muito específico, ou lajes aligeiradas, normalmente são este teto, mas se não houver mais nada, mas normalmente a construção será feita assim. Não vamos entrar aqui em detalhes técnicos, que eu também não tenho agora conhecimentos para tal, mas qualquer peso numa laje de um apartamento tem que ser ponderado, principalmente a água, porque acabamos por ter pesos que podem pôr em risco a estrutura do apartamento, do chão e supostamente do teto do vizinho, não é? Rural, podemos armazenar essa água até na rua, num barracão, desde que esteja resguardado do sol, da luz direta do sol, em contentores próprios. Desde que não... É muito mais fácil, garantidamente temos mais espaço. Isso, a alimentação, exatamente a mesma coisa. Uma coisa é ter uma despensa ou uma arrecadação em que temos de ter prateleiras e é difícil termos grandes quantidades porque ocupam espaço e depois tem que se fazer a gestão dessas quantidades e a gestão dos estoques em relação às datas, do que numa aldeia em que podemos alocar um quarto inteiro, por exemplo. Estou aqui a olhar ao redor, estava a olhar aqui para onde estou. Seria impossível eu desperdiçar este espaço só para ter a minha preparação. Ia ser complicado, faz-me falta o espaço para o meu dia-a-dia e pronto, para isto que eu estou a fazer, por exemplo. Na aldeia acabamos por ter alguma facilidade e alguma elasticidade até de construir pequenas casas de arrumo ou barracões de arrumo e que podem servir para armazenar as nossas necessidades. As relações já as abordei, pronto, é aquilo que eu digo, o que eu estava a dizer, o conhecimento é bom por um lado, o não conhecermos as pessoas é mau pelo outro. Não há muito a dizer, a não ser depois esmiuçar este assunto num próximo vídeo. Outra coisa que eu vos queria dizer em relação a isto e que me ocorreu ainda pouco antes de eu começar aqui o vídeo, que eu queria introduzir desde já, quando se fala em preparação, além daqui do tema do vídeo, que é o prepping, o prepper e o meio ambiente que o rodeia, existe algo que um prepper tem que tem dificuldade. Eu, quando comecei a ter noção do que me tinha que preparar, tive essa dificuldade e ter noção do que é que precisamos, o que é que o prepper precisa, o que é que eu preciso para me preparar e para que é que eu me preciso preparar, e em que ambiente é que eu me preciso preparar. E com isto quer dizer que quem está a começar a preparar-se e a ter noção e ganhou a noção que se precisava de preparar para algo mais, além de se primeiro tentar conhecer e de se conhecer o que é que se precisa, para que é que se precisa, depois vai começar a armazenar bens, comida, água, maquinaria, utensílios, o que seja. E em relação à comida e à água, eu há uns tempos ouvi uma pessoa num podcast a dizer algo que retive e que faz todo o sentido. Como é que eu sei que preciso disto e em que quantidades?
Isto estou a falar da alimentação e da água. E uma forma que ele arranjou, que ele usou, foi, por exemplo, que quantidade eu preciso de água. E ele chegou à conclusão que se privasse durante um determinado número de dias da água canalizada, ia ter noção da necessidade real da água que ele precisa. Porque não basta chegar ao contador e dizer assim, bem, agora gastei X metros cúbicos e vou precisar, e depois ao fim de 2, 3, 4 dias vou ver quantos metros cúbicos gastei. Ok, é um número. Mas ele diz que não funcionou com ele. Eu não testei, mas penso que será uma boa dica. Ele diz que disse que desligou a luz, desligou a água, desligou a eletricidade e desligou o gás. E durante uma semana teve que fazer o seu dia-a-dia sem essas coisas. E foi aí que ele teve perfeita noção do que é que ia precisar de armazenar, das quantidades que ia precisar de armazenar para uma eventualidade e fazer os cálculos. Pareceu-me interessante. Não o fiz, tenho que ser honesto, não o fiz. Hei de testar e depois hei de fazer um vídeo sobre isto e hei-vos dizer. Não precisa de ser uma semana, Podemos fazer este teste num dia, um dia que estejamos em casa, um dia de folga. Vamos no dia de folga ou no fim de semana que estamos de folga. Desligamos isto tudo. Será complicado desligar a eletricidade porque temos frigorífico, temos comida lá e corremos o risco dela se estragar. Por isso não desliguem a eletricidade, por favor, senão lá se vai os congelados todos embora e é uma chatice. Mas tentem pelo menos desligar a água e desligar o gás canalizado, se tiverem gás canalizado, e gás natural canalizado. Se tiverem botija, mais ou menos já têm a noção do que é que gastam de gás, mas desliguem a água, por exemplo, para terem noção da quantidade de água que vão precisar, porque a água provavelmente será daquelas coisas que mais ou que menos temos preparado. Podemos ter filtros e essas coisas todas para a água, mas uma coisa é ter que ir numa situação de merda, temos que ir à procura de água para purificar e beber. Lá está. Na cidade provavelmente precisamos de água toda que pudermos armazenar. No meio rural provavelmente já não, será mais fácil. Riachos, nascentes, minas de água, rios, pelo menos pequenos rios, cursos de água. É muito mais fácil saber se a água é potável ou não, termos essa noção, e também mais fácil purificar e ter acesso a ela. Por isso lá está, o meio ambiente aqui, peça fundamental. Eu provavelmente vou terminar aqui o vídeo, porque, como disse, este tema acaba por divergir em vários temas e cada tópico tem de ter direito a um vídeo, uma análise e um comentário cuidado, e que vai desmistificar mais uma vez a preparação e esta associação de tópicos e de assuntos que são muito importantes para a nossa preparação. Mais uma vez, obrigado e preparem-se. Até à próxima.